Boa tarde a todos. Eu queria avisar, aos nossos internautas de plantão que, devido a um problema no som, um problema técnico, a nossa sessão está começando com meia hora de atraso. Todo mundo vai fazer isso. Então, dando sequência, eu queria cumprimentar os ouvintes da Rádio Maranatá FM e os nossos internautas. E dizer que, a fim de evitar a propagação do novo coronavírus, esta augusta Casa de Leis inicia essa sessão ordinária em caráter estritamente excepcional às 17 horas. O vereador Divaldo Camargo Pereira não está presente nesta sessão por fazer parte do grupo de risco. Queria informar também que não haverá palavra livre, bem como não haverá explicação pessoal, devido à necessidade de redução do tempo de duração da sessão, para se evitar o aglomerado de pessoas no mesmo local, em razão de precaver a propagação do novo coronavírus. Eu queria também cumprimentar os demais membros da mesa e os nossos vereadores que se fazem presente. E vou solicitar ao segundo secretário que proceda à chamada regimental. Uma boa noite a todos, uma boa noite à senhora presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, vereadora, pessoal da galeria, pessoal dos internautas e os ouvintes da Rádio Maranatá, posteriormente vai nos acompanhar. Diego Rodrigues de Souza. Presente. Divaldo Camargo Pereira. João Antônio de Moraes Neto. Presente. Joaquim Aparecido Nunes. Presente. José Roberto de Andrade. Presente. Leandro Henrique Moraes. Presente. Luzimar Alves dos Santos. Presente. Mário Augusto de Campos. Presente. Marli Luzia Helto Pavão. Presente. Roberto Rodrigues Jovem. Presente. Tiago Vieira Lima. Presente. Trajano de Oliveira Filho. Presente. E Zélia do Carmo Gracindo. Presente. Guerreira. 12. Presença. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do expediente, iniciando pelas correspondências da Prefeitura. Inicialmente, cumprimento a senhora presidente, demais pares e a toda a população que nos acompanha. Ofícios recebidos da Prefeitura. Encaminhando as respostas de requerimentos dos vereadores Luzimar, Diego, Marli, Alemão e Tiago. Solicitando dilação de prazo para a resposta de requerimento dos vereadores Leandro e Marli. Encaminhando devidamente promulgadas as leis 2.319, 2.320 e 2.321, e comunicando o repasse intergovernamental do Governo Federal de 1º a 15 de outubro, no valor de R$ 2.905.461,91. Dando sequência, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações. Indicação 206/2020, vereador Mário. Indico a mesa, seja oficiada ao prefeito, verificar a possibilidade de vender ou doar a lavanderia industrial que se encontra em desuso e atualmente está armazenada em um depósito no bairro Jardim Santa Terezinha. Indicação 207, Leandro Manche. Indico a mesa, seja oficiada ao prefeito, construir lombada na Avenida Arthur Marcilli, mais precisamente na altura do número 107 do bairro Jardim Ponte Alta, visto que os ônibus trafegam em alta velocidade naquele local. Indico ainda que, na impossibilidade de construção de lombada no local acima citado, seja colocado naquela avenida sinalização vertical pare, forçando os ônibus a parar e diminuir a velocidade em que está trafegando. Indicação 208, Zé Roberto. Indico a mesa, seja oficiada ao prefeito. Encaminhar essa Casa de Leis, projeto de lei que visa autorizar o Poder Executivo a conceder gratificação, a título de prolabore, aos policiais militares da 3ª Companhia do 13º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que atuam no município de Américo Brasiliense, quando esses realizarem a fiscalização e o policiamento do trânsito e tráfego nas vias, logradouros e estradas do município. Indicação 209, Luzimar Baianinho. Indico a mesa, seja oficiada ao prefeito, construir lombada na Rua dos Ipês, em frente ao número 395, no bairro Jardim Primaveras. Indicação 210, presidente doutora Marli.
considerando a ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público, que tem por finalidade extinguir o direito dos servidores municipais, tanto do Poder Executivo como do Legislativo, que atualmente está sendo objeto de defesa pelo setor jurídico de ambos os poderes, indico a mesa seja oficiada ao prefeito, sugerindo a Vossa Excelência, caso tal ação de constitucionalidade seja julgada procedente, estudar a possibilidade de incorporar tal valor anual do abono aniversário de maneira proporcional aos meses do ano, no valor do auxílio alimentação pago aos servidores municipais. Indicação 211, presidente Dr. Marli. Indico a mesa seja oficiada ao prefeito entrar em entendimento com o setor municipal de trânsito, visando retornar à mão de direção da única na Avenida Princesa Isabel, no trecho compreendido entre as ruas Ribeiro de Barros e Francisco Martimiano de Oliveira, atendendo aos conclamos dos moradores desse trecho e inúmeras proposições enviadas nesse sentido por essa Casa de Leis, em face do tumultuado trânsito formado com a mudança para duas mãos de direção, que em nada melhorou. Desculpe. Mesmo tendo havido a retirada do sinaleiro colocado na esquina com a última via pública mencionada. Indicação 212, Luzimar Baianin, indica a mesa ser oficiada ao prefeito. Realizar limpeza e manutenção asfáltica, operação tapa-buraco, na Avenida João Joaquim, mais precisamente na altura do número 980, no bairro Jardim Santa Terezinha. Indicação 213, Zélia e Luzimar Baianinho. Indicamos a mesa, seja oficiada ao prefeito, realizar plantio de árvores nas margens do córrego Maria Mendes, localizado no bairro Jardim São José 2. Indicação 214, Luzimar Baianinho, considerando que estão sendo construídas lombadas em várias localidades do município. Indico a mesa seja oficiada ao prefeito, realizar a sinalização das mesmas. Indicação 215, Mário e Luzimar Baianinho. Indicamos a mesa seja oficiada ao prefeito, desentupir o bueiro localizado no cruzamento da rua Carlos Amó com a rua Vicente Riso, do bairro Jardim Ponte Alta. Indicação 216, Leandro Manche. Indico a mesa seja oficiada ao prefeito, construir uma rampa para cadeirantes na Avenida Araras, em frente ao número 402. Sala de sessões, Dr. Elias M. da Costa, 3 de novembro de 2020. Requerimento 256/2020, vereadora presidente doutora Marli. Considerando o incêndio ocorrido no mês passado, que causou um grande prejuízo em face da grande extensão de área de cana-de-açúcar da usina Santa Cruz, que foi queimada e que se aproximou do loteamento rural existente no sítio Santa Luzia, no distrito das Cabaceiras, denominado loteamento Canaã, colocando em pânico a população daquele local, bem como causando grande dano ambiental, não somente à flora, como à fauna existente ao seu redor. Requeiro a mesa, seja oficiado ao excelentíssimo senhor, ao ilustríssimo senhor Carlos Alberto Borba, diretor da empresa São Martinho, responsável pelo corte de cana-de-açúcar de terceiros, visando estudar a possibilidade de serem doadas mudas de árvores, inclusive frutíferas, e até mesmo empréstimo de maquinário por intermédio desta empresa, que todos sabemos procura manter uma política de meio ambiente sustentável, mesmo não tendo nenhuma responsabilidade pelo dano ambiental ocorrido, para que os moradores do loteamento rural Canaã possam fazer um serviço de reflorestamento da flora danificada, os quais poderão ser contatados por intermédio da senhora Gleide Lima, que é representante dos moradores do Jardim Canaã. Inclusive, ali reside de forma permanente. Em discussão. Desde a sessão passada, eu venho fazendo esse levantamento das queimadas que nós tivemos. E a queimada maior que nós tivemos aqui ao redor foi ali perto do Canaã. Inclusive a fauna ali está bem prejudicada por causa desse incêndio, porque queimou muitas árvores ali. Então, eu entrei em contato lá na usina Santa Cruz, para eles poderem doar essas mudas de árvore. E aí me foi informado que o responsável hoje é o senhor Carlos Alberto Borba. Então, eu estou mandando um requerimento para ele,
E o nome da representante lá dos moradores do Canaã, que mora inclusive no local, para que ele possa ajudar, né, esses moradores a fazer uma reconstrução da flora, de toda a flora, das árvores ali existentes, para que realmente fique recomposto, né? Vai demorar, mas eu acho que a usina ela tem mais potencialidade para fazer essa ajuda, porque eles têm maquinário, eles já têm as árvores. Então, eu estou pedindo aí um socorro para a usina Santa Cruz, para que possa ajudar esses moradores lá do Canaã. Encerrada. Requerimento 257, presidente doutora Marli, requeiro a mesa seja oficiada ao prefeito entrar em entendimento com o Departamento de Recursos Humanos para explicar por que os funcionários da limpeza pública que prestam serviços no Hospital Municipal Dr. José Negro Neto recebem adicionais de insalubridade valores diferenciados, pois um dos funcionários recebe esse adicional no valor de 40% do salário mínimo e os demais de somente 20%. Requeiro ainda que seja enviada a relação dos funcionários da limpeza pública que trabalham no mencionado hospital com os respectivos adicionais de insalubridade que recebem mensalmente. Eu recebi uma reclamação. Não sei se ela procede ou não. Eu não vou declinar aqui o nome do funcionário, que eles falam que recebe um adicional de insalubridade maior que os demais. Mas estou pedindo essas informações, porque os demais funcionários estão se achando bastante prejudicados, porque o mesmo serviço que ele faz, os demais fazem também. Então, eu estou pedindo uma explicação aqui para o RH, ou quem possa dar, inclusive mandar a relação desses funcionários e esse adicional que eles estão recebendo aí, para ver se existe essa disparidade de um só funcionário está recebendo 40% do salário mínimo, que a gente sabe que a insalubridade é calculada em cima do salário mínimo, e os outros estão recebendo somente 20%. Encerrada a discussão, em votação, o requerimento 257/2020. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o requerimento 257/2020. Requerimento 258, Luzimar Baianinho. Requeiro a mesa. Seja oficiado o excelentíssimo senhor Capitão Augusto, digníssimo deputado federal, solicitando sua excelência envidar esforços no sentido de contemplar o nosso município com verba para investimento em infraestrutura. Em discussão, o requerimento 258/2020, de autoria do vereador Luzimar Alves dos Santos, do Baianinho. Palavra. Com a palavra, o vereador autor do requerimento. Presidente, na verdade, eu estou encaminhando esse requerimento ao deputado Capitão Augusto. Simplesmente, a gente sabe que esse recurso aqui só cai o ano que vem, mas a gente sabe também da dificuldade do município para o próximo ano. Então, a gente sabe que ainda tem muitas coisas a serem feitas e aí a próxima administração, né, será contemplada com esse recurso, porque a gente tem que trabalhar pelo bem comum da cidade de Américo Brasiliense. Então, estou aqui encaminhando esse pedido aí ao deputado Capitão Augusto. Muito obrigado, presidente. Encerrada a discussão, em votação o requerimento 258/2020, de autoria do vereador Luzimar Alves dos Santos, do Baianinho. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o requerimento 258/2020. Requerimento 259, Luzimar Baianinho. Requeiro a mesa. Seja oficiado ao ilustríssimo senhor Aildo Rodrigues Ferreira, digníssimo secretário de Esportes, Lazer e Juventude do Governo do Estado de São Paulo, questionando a Vossa Senhoria a possibilidade do município de Américo Brasiliense sediar uma das etapas do Campeonato de Ginástica Rítmica, bem como sediar uma das etapas do tradicional Campeonato de Futebol, nas categorias Sub-11 e 13 ou Sub-15 e 17. Eventos esses a serem realizados em 2021. Em discussão, o requerimento 259/2020, de autoria do vereador Luzimar Alves dos Santos.
Palavra. Com a palavra o vereador autor do requerimento. Presidente, na verdade, esse final de ano aqui, a Américo Brasiliense seria a sede aí das finais estaduais de futebol. E para o ano que vem também, tá lá no quadro da Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo, também a ginástica. Então, na verdade, a gente não sabe quem é a próxima administração, quem vai ser os próximos administradores, se tem interesse de estar, mas a gente aqui está reforçando, simplesmente, se a próxima administração não tiver interesse, é só ir lá e cancelar. Se tiver interesse, pensando tanto no evento esportivo como no aquecimento do comércio local, então vai estar trazendo, que é muito importante para a economia local. São 32 equipes, no caso aí da parte de futebol, e na parte de ginástica aí é um tanto quanto maior. Mas eu acredito que nenhuma dos próximos aí que for aí administrar nossa cidade vai se opor a estar realizando um evento dessa grandeza da Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo. Muito obrigado, presidente. Encerrada a discussão, em votação o requerimento 259/2020. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o requerimento 259/2020. Requerimento 260, Luzimar Baianinho. Requeiro a mesa seja oficiada ao prefeito e informar essa Casa de Leis quantas obras foram colocadas para licitação, quantas estão previstas para serem licitadas ainda este ano e quais são elas. Em discussão, requerimento 260/2020, de autoria do vereador Luzimar Alves dos Santos. Encerrada a discussão e votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o requerimento 260/2020, de autoria do vereador Luzimar Alves dos Santos. Requerimento 261, vereadores Roberto e Diego. Requeremos a mesa, seja consignado os trabalhos de hoje. Voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Rita de Cássia Salles Moraes, ocorrido no último dia 22. Requeremos o trocínquio deliberado por essa Casa de Lei, seja dada ciência à digníssima família enlutada dos votos de profundo pesar pela perda sofrida. Sala de Sessões, Dr. Elias Leme da Costa, 3 de novembro de 2020. Deferido o requerimento 261/2020, de autoria dos vereadores Roberto Rodrigues Job e Diego Rodrigues de Souza, pelo falecimento da senhora Rita de Cássia Salles Moraes, ocorrido no último dia 22. O requerimento foi deferido e será encaminhado à digníssima família enlutada. Encerrada a leitura dos requerimentos, passaremos agora à leitura e votação das moções dos senhores vereadores. Moção 62/2020, vereador Diego. Considerando que a Secretaria Estadual de Educação realizou concurso público para provimento de cargos de supervisores de ensino do quadro do Magistério do Estado de São Paulo através do edital 02/2018. Considerando que foram abertas 372 vagas para o cargo, de acordo com as condições estabelecidas nas instruções especiais contidas no presente edital, no uso de seu direito constitucional e com fundamento em decretos que estabeleceram e respaldaram a realização do concurso. Considerando que o concurso foi homologado através da Resolução SE 22, de 7 de fevereiro de 2020, que até o momento não houve nenhuma convocação dos aprovados. Considerando ainda que todos esses cargos estão ocupados por funcionários designados, ou seja, os cargos já existem, são livres e a contratação dos efetivos não acarretará gastos adicionais aos cofres públicos. Requeiro à mesa, satisfeitos as formalidades mentais, o encaminhamento dessa moção de apoio ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, João Dória, ao secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cauê Macris, para que seja feita a chamada imediata dos aprovados no concurso de supervisor de ensino do quadro de magistério do Estado de São Paulo. Em discussão a moção 62/2020, de autoria do vereador Diego Rodrigues de Souza. Encerrada a discussão, em votação a moção 62/2020. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar.
Aprovada a moção 62/2020. Moção 63/2020, vereador Tiago. Considerando que a pandemia do coronavírus alterou todo o nosso modo de viver, nos adaptando para um novo normal, onde será essencial medidas profiláticas a fim de se evitar a propagação e a contaminação desse vírus que está assombrando todo o planeta. Considerando que em tempos difíceis como esse é de fundamental importância a união da comunidade, desenvolvendo a fraternidade entre as pessoas, tornando-as mais empáticas e generosas umas com as outras. Diante do exposto e ouvido do outro plenário, requeira seja registrado os trabalhos de hoje moção de apoio à comunidade ameriliense perante o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Requeiro ainda que esta moção seja encaminhada às comunidades cristãs de nosso município. Sala de Sessões, Dr. Elias Leme da Costa, 3 de novembro de 2020. Em discussão, a moção 63/2020, de autoria do vereador Tiago Vieira Lima. Encerrada a discussão, não havendo quem faça uso da palavra. Em votação, a moção 63/2020. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovada a moção 63/2020. Solicito agora que o primeiro secretário proceda à leitura das correspondências diversas. Ofício recebido da empresa Cruz em resposta aos requerimentos dos vereadores Luzimar e Mário. Vai ler? Não. Encerrada a matéria do expediente, solicito ao segundo secretário que proceda a chamada regimental para a ordem do dia. Não, não pede desculpa, não. Vamos lá, pessoal. Vamos na chamada aqui. Diego Rodrigues de Souza. Presente. Divaldo Camargo Pereira. João Antônio de Moraes Neto, presente. Joaquim Aparecido Nunes. José Roberto de Andrade. Leandro Henrique Morales. Ó, o cara presente. Que ficou presente lá, hein? Luzimar Alves dos Santos. Presente. Mário Augusto de Campos. Presente. Marli Luzia Real Tavon. Presente. Roberto Rodrigues Job. Presente. Tiago Vieira Lima. Presente. Trajano de Oliveira Filho. Presente. E Zélia do Carmo Gracino. Presente. Os 12, senhora presidente. Havendo número legal, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria constante da ordem do dia de hoje. Item único, projeto de lei 044/2020, autoria do Poder Executivo, estima a receita e fixa a despesa Não faz bagunça, não. do município de Américo Brasiliense para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Artigo 1º. O orçamento fiscal do município de Américo Brasiliense, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2021, estima a receita e fixa a despesa municipal em R$ 106 milhões. Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes a esta lei. E a despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros e programas de trabalho e natureza da despesa de acordo com os seguintes desdobramentos. Receitas, 106 milhões. Despesas, 106 milhões. Artigo 3º.
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no curso da execução orçamentária, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 64, créditos adicionais suplementares. Inciso 1º, de até o limite de 10% do orçamento total da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei 4.320/64. Inciso 2º, o limite disposto no inciso 1º não será comprometido com as despesas com recursos vinculados ao pagamento. A linha A, da contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. A linha B, de despesas vinculadas a convênios firmados com a União e o Estado. A linha C, de repasses automáticos efetuados pelos governos federal e estadual para a área da saúde. A linha D, das despesas vinculadas à cota estadual do salário e educação, QESE. A linha E, os provenientes de excesso de arrecadação. A linha F, de despesas vinculadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. A linha G, o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Artigo 4º. Para a realização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos do âmbito da mesma categoria de programação e do mesmo órgão, autorizado pelo artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal, consideram-se: inciso 1º, órgão, o primeiro nível de classificação institucional da despesa. Inciso 2º, categoria de programação, a classificação de despesa por programa, projeto, atividade ou operação especial. Artigo 5º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias inciso 1º, realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária nos termos da legislação em vigor. Inciso 2º, realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor. Inciso 3º, abrir créditos adicionais até o limite de 10% do orçamento das despesas nos termos da legislação vigente. Inciso 4º, transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal. Inciso 5º, contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos. Artigo 6º, a presente lei recepciona os anexos 1, 2 e 3 do Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021 e também os anexos 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. Desculpe, artigo 7º, a proporção mensal do repasse ao Poder Legislativo fica fixada em 1/12 sobre o total da despesa da função legislativa. Parágrafo único. O valor da fração mensal de repasse previsto no caput deste artigo poderá ser maior caso haja necessidade por parte do Poder Legislativo Municipal, mediante requisição deste ao Poder Executivo. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Artigo 9º. Revogam-se as disposições em contrário. Palacete Benedito Nicolau de Marino, aos 30 dias do mês de setembro de 2020, Dirceu Braspano, prefeito municipal. Em discussão, o projeto de lei número 44/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Américo Brasilense para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Em discussão. Com a palavra. Com a palavra o vereador Tiago Vieira Lima. Gostaria de, primeiramente, agradecer a todas as pessoas que participaram das duas audiências que tivemos nessa Casa de Leis, né? Pela primeira vez, né, a Câmara fez uma audiência aberta, onde a própria população pôde estar participando. E frisar alguns pontos importantes dentro dessa lei orçamentária que a gente vai aprovar. Então, assim, esse ano praticamente, né, que seria o próximo ano, vamos aprovar o mesmo ano, que é desse ano vigente. Então, assim, vamos aprovar um orçamento de 106 milhões. E dentro de uns pontos mais importantes é o investimento, né? Então, assim, infelizmente, o investimento que está previsto dentro do orçamento é 1% só do orçamento. Então, diante disso, a gente já vê a preocupação para o próximo prefeito que vai pegar, né, esse orçamento que vamos aprovar, que praticamente não vai ter investimento. Então, se a gente comparar esse ano, estou com alguns dados aqui deste ano, esse ano aí só de emendas parlamentares, até para a gente frisar um belo trabalho dessa Casa de Leis, então a gente conseguiu arrecadar 6 milhões e 200 mil. Então foi 4 milhões da União, 1,5 milhão do Estado e mais 700 da União. Então isso em convênios e emendas, né? Recurso do Covid que veio deste ano, que o ano que vem não está previsto esse recurso, são 2 milhões de reais.
e do FPM, né, que seria um apoio financeiro que o governo federal deu para todos os municípios neste ano, que foi uma verba extraordinária, na casa de 6 milhões. Então daria um total aí de 12 milhões que veio a mais este ano. Então, assim, recurso não previsto, que não estava assim na LOA, né? E acabou que vindo esse ano. E o ano que vem não está previsto esse recurso por enquanto. E aí só nos pontos, né, importantes também, se a gente previgar, a previsão da queda da arrecadação. Então a gente vai ter uma diferença aí no Fundeb, uma diferença aí de 500 mil. Então, assim, a previsão da média era 25 milhões, para o próximo ano 24 milhões e meio. Então vai ter uma queda aí de 500 mil praticamente. No FPM, que vai ser uma queda maior, que vai dar em 3 milhões e 200 mil previsto dentro do orçamento. O ICMS também, né, 2 milhões e 200 mil. E o IPVA 1 milhão e 200 mil. Então a gente vê, né, preocupante a situação do município para o próximo ano. Então, assim, vai dar um total aí, só uma diferença na previsão, na queda de arrecadação. Isso pode se cair menos, né, quanto pode vir um pouco mais. Então isso aí foi dados da contadora, que acabou passando aí na última audiência pública. Vai dar uma diferença aí de 7 milhões e 100 mil, que é a previsão de arrecadação a menos. A gente pegar aí só o ICMS neste ano, caiu em torno de 20% no orçamento agora pós-pandemia. Então, assim, é algo muito preocupante, só para a gente acabar informando a população. Muito obrigado a todos. Continua livre a palavra. Palavra, senhora presidente. Com a palavra o vereador Alemão. Eu quero pegar um gancho na fala do vereador Tiago aí, quando diz aí acerca das emendas, né, que fez a diferença, mas fez a diferença mesmo, né, e com isso quem ganha é o munícipe, é a cidade, não tenho dúvida disso. Agora a senhora presidente e os demais, o orçamento para 2021, eu tenho comigo que seria obrigatório chegar ao conhecimento de todos, não só dos candidatos a prefeito, mas a vereador, a vereadora. Porque, senhores, a gente vê aí, né, ao longo do tempo, e não é a primeira vez que a gente participa aí de uma eleição, e a gente fica ouvindo alguns absurdos, né? Pessoas falando aí coisas que, ou porque não tem o conhecimento, né, num documento, que diz aí, que dá as diretrizes, né, para uma administração durante o ano, que é o orçamento anual, até mesmo em questões de execução, de falar que vai fazer isso ou aquilo, né, e como fazer não sabe. A gente também vê aí a continuação aí com as empresas que, ao meu ver, né, está assolando os cofres do município, a situação de acordos aí de cargos, enfim. O que eu queria mesmo, não só parabenizar a Câmara Municipal, né, todos, né, pelo belíssimo trabalho, né, e não é um trabalho de um ano, pessoal, de um ano de eleição, não. Esse trabalho aqui deu início na gestão da Creide. Tanto é que, sem demagogia, hoje está executando obra na cidade de emendas de ex-vereador e dos atuais vereadores que aqui se faz presente. Então eu jamais vou esquecer e jamais eu nego e deixo de falar isso aí. Embora sempre falei, né, o que faltou, e faltou muito, isso sirva de lição, de exemplo para os próximos, ou para o próximo, né, executivo, valorizar a Câmara, valorizar os vereadores, reconhecer o trabalho dos vereadores, que essa não fez, né, eu não preciso falar isso, mas eu não deixo de falar que 90% do que é executado hoje, 90% que ajudou esse orçamento chegar, passar do orçamento anual, foi trabalho dos vereadores e vereadoras dessa Câmara.
Então isso me honra muito e saio daqui muito honrado por fazer parte. Tem muitas falhas aí na dotação, na LOA aí, no orçamento. Uma delas, um departamento que mais está judiando da população, não é o departamento, mas é do departamento, que é do DAEMA, não encaminhar o orçamento para o ano que vem. É inaceitável isso, gente. Mas, né, a gente só deixa registrado, tem que parabenizar os funcionários que estão envolvidos aí nesse orçamento aqui do prédio da prefeitura, que considerou o mesmo orçamento do ano passado, para poder enviar um projeto da tamanha importância para ser aprovado para o próximo ano. Então, com isso, pessoal, deixa aqui registrada a minha indignação de um departamento que hoje trabalha com déficit e chega numa situação dessa, de uma importância que é um projeto desse, não enviar para as pessoas competentes, para fechar o orçamento do ano que vem, não enviam o orçamento, tá? Deixa aqui meu registro. Mas tem total meu apoio aí de aprovação. Muito obrigado. Continua livre a palavra. Não, tia. O vereador Tiago explanou muito bem as dificuldades da queda da receita para o ano que vem. O próximo prefeito, realmente, ele vai ter que apertar muito o cinto, mas muito mesmo. E tomara, né, que já entre acordando com isso, né? Porque nós sabemos que o ano que vem nós vamos ter um ano muito difícil na economia, não só do município, como na economia geral. Nós já estamos tendo. Todo mundo está acompanhando aí, quem tem conta de energia elétrica já viu o que aconteceu na conta de energia elétrica. Eu não sei como o departamento da Prefeitura de Água vai conseguir segurar o preço dessa água, com essa energia aí que está estourando, né? Então, não estão fazendo nada, a conta de energia está muito alta, né? E a gente sabe que não é só energia, os gêneros alimentícios, remédios. Então, infelizmente, nós estamos numa crise econômica muito grande, que vai refletir o ano que vem. Esse ano, o prefeito, que nem disseram os demais vereadores, governou com a ajuda do governo federal, governou com royalties do pré-sal, governou com as emendas aqui dessa Casa de Leis, né, um trabalho aqui dos senhores vereadores que foi gigantesco, né, para que essas obras que estão sendo entregues e também obras que já estão em licitação fossem feitas. Aliás, são obras que, inclusive, elas vão passar a atual administração para serem acabadas na outra administração. Então, vamos aí quem ficar aí eleito, quem for vereador, ajudar o próximo prefeito aí a manter não deixar o barco à deriva, porque a situação vai ser muito, eu acredito, bastante complicada numa administração pública. Encerrada a discussão, acho que é a primeira, né? É uma votação só, LDO? É duas, né? O projeto de lei da LOAS, ele é votado em duas sessões, em dois turnos. Então, hoje nós estamos votando a primeira, a gente vai fazer a votação do primeiro turno.
e nós precisamos só de maioria simples. Então, como é maioria simples, é maioria simbólica. Os que estiverem de acordo com o projeto de lei número 44/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Américo Brasiliense para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o projeto de lei número 44/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Américo Brasiliense para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Encerrada a ordem do dia, eu queria comunicar a todos que a próxima sessão ordinária será no dia 16/11/2020, em horário a ser definido, considerando-se a evolução da pandemia do Covid-19 e as novas medidas da saúde pública que eventualmente venham a ser determinadas pelas autoridades públicas. O horário da sessão será previamente informado aos senhores vereadores e a toda a população através do site oficial desta Câmara Municipal. Ressaltamos que as sessões camarárias continuam sendo transmitidas ao vivo pelo canal da Câmara Municipal de Américo Brasiliense no YouTube e retransmitidas na íntegra pela Rádio Maranatá FM na quarta-feira seguinte à sessão, a partir das 14 horas. Aviso importante, nós estamos adentrando no final da operação da lei orgânica do município, para depois fazer o regimento interno novo, para que, quando houver a posse da nova composição, da nova legislatura, a Câmara possa realmente seguir uma lei orgânica já em conformidade com as emendas que houve na Constituição Federal, e o regimento interno também em consonância com a lei orgânica. Hoje quem trabalha aqui, que nem um presidente da Câmara, tem muita dificuldade, porque a lei orgânica está desatualizada, o regimento interno ainda é muito pior. Então, matérias que poderiam ter uma votação, na lei orgânica está um tipo de votação, no regimento está outro tipo de votação. Então, tudo isso vai ser explanado, vai ser corrigido, e aí no dia 6, às 11 horas, a empresa que foi contratada para fazer essa adequação da lei orgânica e do regimento interno estará apresentando, primeiramente, a correção final da lei orgânica, tá? Então, quem puder vir às 11 horas, porque ele tem me mandado os vídeos, eu tenho acompanhado lá do meu escritório, que é mais fácil, mas no dia 6 eu vou estar aqui às 11 horas, tá? E por último, um pouquinho antes, eu não poderia deixar de fazer um pouco a defesa, não só minha, como a defesa dessa Câmara Municipal. Todo mundo sabe, todo mundo tinha noção, não é de hoje, é o ano todo, desde o ano passado, que essa presidência veio falando, e a mesa diretora, a respeito das intimações que ela estava recebendo e está recebendo, inclusive do Tribunal de Contas, para que fosse feito o AVCB do bombeiro aqui nessa Câmara Municipal. Nada mais justo, porque se o AVCB é exigido das indústrias, do comércio e tudo mais, por que um órgão público funciona sem AVCB? Então, foi chamado primeiramente um engenheiro que conhece a engenharia para fazer o projeto do bombeiro, né? Porque eu fui presidente da terceira idade lá, tem um projeto maravilhoso do bombeiro. O engenheiro que veio primeiro, só a título de explicações, ele falou assim: doutora Marli, impossível fazer qualquer mudança nessa Câmara Municipal, nós não podemos de jeito nenhum fazer o AVCB do bombeiro aqui. Por quê? O telhado da senhora não comporta. A fiação elétrica da senhora é feita por cima, tem por baixo, tem por cima. Ou seja,
pode pegar fogo. E tem outra, a senhora tem que fazer isso urgente, viu? Por quê? A senhora pode ter um incêndio a qualquer momento aqui nessa Câmara Municipal. Bom, aí, o que nós vamos fazer? Abrimos uma licitação, como veio o Tribunal de Contas, filmou todas as infiltrações, na minha sala principalmente, todos os pisos que estão soltos, os trincos. Aí contratou-se uma empresa que fez o levantamento de tudo que tem que ser feito nessa Câmara Municipal, tudo. Para você fazer a parte elétrica, eu não posso, por exemplo, eu não pude pôr monitoramento de câmaras, nada, por quê? Tudo, às vezes, quando dá problema ali com o Carlinhos, é complicado. Se a televisão desliga, é complicado, porque bom, quem está vendo o site da Câmara, está vendo todas as... Agora está difícil de eu colocar, o Carlinhos falou que eu estou com um problema técnico lá, mas deu para pôr? Deu? Então, passa aí, Carlinhos, umas fotos do telhado antigo, como que... Hã? Não, você só edita depois, né? Mas essas fotos estão disponibilizadas no portal da transparência da Câmara Municipal. Não tem, porque, inclusive, foram feitos 2 prédios, né? Todo mundo sabe que tem um prédio antigo e um prédio novo. Mas não tem comunicação entre um prédio e outro. Os 2 telhados, eles não estavam sob o mesmo nível. Um telhado está no nível, o outro telhado... Então, não tem. Quando você faz uma central do Bombeiros, você tem uma central única, que é ligada ao alarme, se tem um incêndio, né, ao hidrante, né, que nós vamos ter que colocar depois o hidrante, porque não tem hidrante. E tem que ser chama-se central única, né? Não tinha condições nenhuma, porque os prédios, inclusive, e como um telhado, ele está distoante do outro, nós temos muita infiltração. Todos os vereadores, principalmente na parte nova, o Roberto é testemunho, o gabinete dele, todos os vereadores estavam tendo, na minha sala soltaram-se até os pisos de tanto água que cai. E não precisou muito, não. Hoje, quando tiraram uma parte do telhado, caiu tanta água que o corredor ficou inundado aqui. Porque tinha água acumulada entre a laje e a telha. Então, não tinha mais condições nenhuma. Nós precisamos fazer um telhado com que tenha uma altura suficiente para a pessoa andar, fazer as instalações, fazer a parte elétrica, fazer a parte de ar-condicionado, fazer a central do bombeiro, né, a canalização para o hidrante. Então, nós temos que ter um telhado adequado às nossas necessidades. Primeiro, então, um laudo de uma empresa falando tudo que tem que ser feito nessa Câmara. Inclusive a troca das caixas d'água que tiveram que ser feita antes, porque começou a dar muito vazamento às caixas d'água que já estavam. Então, a caixa d'água não teve como esperar a reforma do telhado, elas tiveram que ser trocadas antes. Depois, nós tivemos outra empresa que foi contratada, porque a obra pública é assim, né? Na sua casa, não, você chama um pedreiro, ele vai lá e fala, olha, tem que fazer isso, 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 compra isso, isso de material, mas obra pública, não. Primeiro, um laudo falando o que está acontecendo, por que você tem que fazer isso daí. Segundo, uma empresa que faça o projeto, como que vai ser feito... como que vai ser feito esse telhado novo? A empresa que ganhou a concorrência foi de São Carlos, é uma empresa muito idônea. Todos os vereadores tiveram oportunidade de ver o projeto, de discutir o projeto. Inclusive, todo mundo sabe que tinha uma telha mais cara que seria colocada. Atendendo a todos, foi modificado. Então, de 483 mil, se eu não me engano, inicial, caiu para 450, né? Caiu uns 30 mil, né, Leão? Aí depois, fez o projeto, tudo certo, abre-se a licitação para construir o telhado. Isso foi feito em março. Em março eu soltei o edital para construir o telhado. Por quê? Eu já tinha devolvido o dinheiro do telhado ano passado.
O tribunal estava falando, mas como que você devolveu? Você pediu o dinheiro para fazer o telhado, porque não deu tempo. Até que a empresa veio, falou o que tinha, até fazer o projeto, não deu tempo de eu fazer isso o ano passado. Então, em março, eu soltei o edital para construir o telhado. Esse telhado que vocês estão vendo agora. Mas o que aconteceu em março? Nós tivemos uma pandemia. E a construção civil parou. E eu me vi obrigada a suspender a licitação. E mesmo porque fiquei meio assustada. Falei, nossa, eu não sei o que vai acontecer nesse país. Estou com esse dinheiro em caixa, vamos esperar. Vamos esperar o que vai acontecer. Chegou em agosto, o Tribunal de Contas me mandou outra intimação. Por que eu não estava fazendo a obra se eu tinha o dinheiro em caixa, já a construção civil já estava sendo liberada, que eu tinha que fazer a construção, porque eu ia responder futuramente por tudo que poderia ocorrer nessa casa de lei. Inclusive um incêndio em face das precárias condições da parte elétrica. Terrível. A parte elétrica nossa é muito comprometida. Então, fui lá, novamente, conversei. Aqui, essa Câmara Municipal, todos estavam avisados. Todo dia eu falava, todas as sessões eu falava sobre o assunto. E foi aberta a licitação. E a empresa que ganhou é uma empresa, todo mundo fala, é uma empresa que ninguém é conhecida. Ela não é conhecida para a gente, mas ela tem uma sequência de trabalhos muito grande aqui no estado de São Paulo. Inclusive, ela foi responsável pela construção do telhado da FURP aqui em Américo Brasiliense. É uma empresa que tem gabarito para fazer o serviço. Eu acho que esse serviço vai ser entregue até, se Deus quiser, acho que até dia 15, no máximo. Nós já estamos aí com o telhado. São Pedro tem colaborado. Eu brinco com mestres de obra, que a chuva vai passando, ela dá uma volta, mas aí ela não cai aqui. Então, essa parte aqui, mais velha, já está sendo totalmente reformada. E o que acontece? Será que é o telhado que ficou tão caro também? Não, porque além do telhado, vocês viram aquelas plaquinhas que nós tínhamos de... A CM, o que era? Essa é a fachada. Não, a fachada nossa estava caindo. E não tem como você fazer essa fachada, porque não se acha mais esses ladrilhinhos que eram colocados. E também, já foi provado lá do lado da prefeitura que caiu tudo. Aqui atrás caiu. Então, aqui só não caiu porque tinha um que estava parafusado na letra que escrevia a Câmara Municipal. Então, só essa fachada, ela custou praticamente um terço da obra. Então, não é o telhado, tem uma fachada inteira que é de metalon, que vai recobrir todinha. O Tiago sabe a noção, o telhado dá quase, quantos metros quadrados, Tiago? 700? O telhado não é um telhado de uma casinha, é um telhado de 750 metros quadrados. Essa volta também, né? 140 metros. É linear, não. O telhado é quase 700 metros quadrados, mas o metalon que vai ser colocado... Então, gente, aí eu me vi surpreendida com uma reportagem, em período eleitoral. A reportagem falava... Eu recebi tem a estagiária aqui, eu recebi um telefonema dela, que o Denilson teria ligado aqui na Câmara Municipal, e falaram que tentou várias vezes falar comigo, e eu não dava resposta, porque ele queria uma entrevista comigo, a respeito do telhado. Olha, eu falei para a Eduarda, você retorna para ele e fala, olha, eu não sei como ele não me achou, porque todo mundo me acha, todo mundo sabe. Se eu não estou aqui, até no meu carro eu tenho Bluetooth, quer dizer, se ligar, eu vou atender. Então, ele não tinha me ligado, gente, ele não me ligou nenhuma vez para falar comigo. Eu falei, mas dá um retorno para ele e fala, olha, entrevista, eu estou em época eleitoral, eu não vou dar. Uma, porque também eu não sou engenheira. Eu não vou. Se ele vai querer saber dados técnicos do telhado, eu não sou engenheira. A minha função é outra. Se você me pedir uma opinião a respeito de um assunto jurídico,
Mas também eu estou em época eleitoral, eu não vou dar entrevista. Né? Mas eu vou colocar a doutora Daiane à disposição dele. Ele liga para a doutora Daiane e a doutora Daiane conversa com ele e responde tudo o que ele quer. Ele ligou, conversou com a doutora Daiane. A doutora Daiane explicou tudo para ele. Falou, olha, abre o site. Eu falei, gente, coloca tudo no site da Câmara. Coloca as fotos, coloca a licitação, coloca os laudos, coloca tudo no site da Câmara. Deixa aberto para quem quiser questionar. Bom, de repente faz uma reportagem. De fazer a reportagem, eu não liguei de fazer a reportagem. Por quê? Se a pessoa fica lá fazendo uma... Né? Aí vem 2 ex-presidentes e lembrar do telhado que eles fizeram. Agora, ainda um teve a hombridade, depois até ligou para mim, e falou que realmente, que ele não conhecia o projeto, isso ele não conhecia o projeto. Agora o outro, falar que deixou uma obra feita lá, eu quero dizer para o senhor Aparecido Cristiano dos Santos que o telhado dele é pior do que o outro mais erva, é pior. E nós vamos verificar isso daí a hora que eu descer as outras telhas, tá? Por quê? Ele fez o segundo prédio sem comunicação com o primeiro. Fez um telhado que um não batia o nível com o outro. Como que pode falar que entregou uma obra acabada? Então, tudo bem. Falou, tudo bem. Só que depois, gente, eram 4 áudios batendo no preço. Como se eu tivesse... Aquilo insinuava que eu estava levando alguma vantagem dessa obra. E eu, nossa, todo mundo sabe como eu trabalho, todo mundo sabe. Aquilo me atingiu mesmo, eu fiquei muito ruim, porque eu percebia que era no valor, mas, gente, o valor estava dentro do... foi menor até do que foi orçado. Deu quase 80 mil de diferença, né, no valor. Não fui eu que fiz o valor da obra, não fui eu a empresa contratada que fez, está tudo lá, milímetro por milímetro, quanto vale o metro quadrado, quanto vale... Se vocês abrirem o projeto lá, está tudo especificado. Não sou eu que ponho o preço numa obra. O Roberto esteve aqui no dia da abertura da licitação. Roberto, eu não filmei a licitação? Você viu alguma coisa errada no processo de licitação? Foi totalmente transparente. Nunca acho que teve um processo de licitação tão transparente aqui dentro. Eu não admito que alguém fale mal da minha reputação, que eu possa ser desonesta e que eu fiz uma obra com dinheiro público, porque eu só quis me vangloriar com essa obra. Eu fiz essa obra porque esse telhado era uma porcaria mesmo. Se não fosse porcaria, eu não teria feito. E se eu não precisasse fazer um AVCB de bombeiro, se eu não tivesse a capacidade administrativa para isso, eu recuaria. Porque me falaram, e nos vereadores falaram, você vai fazer isso numa época de eleição? Você sabe o chumbo que você vai levar? Eu falei, eu sei, mas eu assumo, porque eu preciso fazer isso daí. Eu estou com dinheiro em caixa, eu pedi esse dinheiro ano passado, eu pedi esse dinheiro esse ano. Eu tenho que fazer, porque se eu não fizer... Como que eu vou ter um AVCB de bombeiro? Como? Como que eu vou deixar esse prédio, uma exigência que é de lei? AVCB de bombeiro é de lei. E eu preciso fazer. Então, vereadores, vocês sabem muito bem que vocês acompanharam, eu não fiz nada sem conversar com vocês antes, sem conversar com essa Casa de Leis. Só que eu estou administrando. E lógico que a coisa vai cair. Quando eu também resolvi fazer a obra, eu vi que o senhor prefeito municipal tinha recebido dinheiro do governo federal, tinha pago a primeira parcela do 13º dos funcionários. Quer dizer, eu falei, nossa, mas se o prefeito está fazendo todas as obras dele, que desculpa que eu vou dar para o Tribunal de Contas de que eu não vou fazer uma única obra que eu tinha que fazer, e que é necessária. E que, né, então foi onde eu tomei a decisão, porque não vai prejudicar o funcionalismo essa obra da Câmara, não vai prejudicar a saúde, todo mundo sabe as emendas que vieram para a saúde. Esse orçamento é da Câmara. Eu usei um dinheiro que eu havia pedido. Aliás, eu pedi 390 mil. Ainda vai ficar dentro do orçamento,
no meu planejamento que eu tinha pedido 390 mil. Então, eu só queria assim, deixar bem claro para a população de Américo Brasiliense que eu jamais faria uma obra desperdiçando dinheiro público. Se eu estou fazendo uma obra é porque ela tem necessidade, ela é de lei, é preciso que essa casa de lei tenha VCB de bombeiro, porque aqui dentro trabalham os vereadores, aqui dentro trabalham funcionários que não podem estar sujeitos a um incêndio a qualquer momento. E agradecer Doutora, a todos os vereadores, que eu sei que quando começaram a falar sobre essa obra, todos os vereadores que estão aqui me defenderam. Todos os vereadores que estão aqui me defenderam. Doutora, Oi. será que eu posso só pronunciar? Primeiro, parabéns pela doutora explicar todo o projeto, botar todos os vereadores a par, né, da situação que ia acontecer. Mas agora na sua fala, a doutora me assustou um pouco, porque em 2009 a 2012, essa obra que foi feito, esse novo anexo, que a doutora falou que o telhado ficou uma porcaria, a doutora fez parte dessa... Mas eu não subi no telhado. Então, peraí. Eu não subi no telhado. Por isso, doutora, que nós vereadores agora construindo esse telhado tem que fiscalizar junto aqui, para depois falar que ficou uma merda e participou junto em 2012? Não. Em 2012 Sidão, eu não Dirceu, era doutora vereadora. Edna, Chiquinho, Johnny, Zé, Não. Jota, Marli e Trajano. Está aqui 9. Quando foi feito o anexo lá, a doutora participava como vereadora nessa casa de lei. Então, assim, se ficou uma merda, a gente tem que fiscalizar aqui. Ninguém falou merda, colega. Não. Eu acho melhor o senhor falar. Eu falei que ficou uma porcaria. Então, merda porcaria, é um desculpa. termo que não se usa aqui dentro, tá bom? Então, se ficou uma porcaria... É sempre assim. Quando questiona a doutora questiona que não é para ninguém falar. Não, eu só estou falando só porque ficou uma coisa chata. Porque se o senhor já subiu lá em cima? Esses dias o senhor já subiu lá em cima para fiscalizar? Não, o vereador Tiago subiu. Isso. O vereador Lucimar subiu. Eu não tive oportunidade ainda, está em construção ainda, eu tenho oportunidade de subir. Então o senhor sobe, em vez de o senhor defender a doutora subiu? Indefensável, A doutora subiu? Ixi. Em 2009 a doutora participou da construção lá. E outra. Aí vocês que cometeram um erro, então. Cometeram um erro, sim, para não pôr... Isso. Essa casa aqui ficou todo mundo ciente do que ia acontecer aqui no telhado. Se lá em 2009 a 2012 não aconteceu isso aí os vereadores aqui não tem problema. Vamos lá. Tudo bem, só que eu não subi no telhado, não. E te garanto que agora eu vou subir, tá? Só não subi esses dias porque o mestre de obra não deixou eu subir, tá? Mas eu vou subir, tá? Eu participei. Só que, infelizmente, foi uma porcaria, tá? Vamos lá. A seguir, solicito ao vereador João Antônio Moraes Neto que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Olá, senhores. A liberdade é limitada pelo amor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, certo, um ao outro, pelo amor. Porque toda
Proteção de Deus, encerramos os nossos trabalhos. E tem mais um.